Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo, e estamos, com a graça de Deus, com a permissão de Deus e com a bênção de Deus, através deste áudio, estamos iniciando então agora o nosso curso Panorama do Novo Testamento. Com a permissão de Deus, com a bênção de Deus, já tivemos o curso Panorama do Velho Testamento e agora então vamos iniciar o curso Panorama do Novo Testamento. Então, essa é a aula número 1 e esse é o áudio número 1. Gente, nós vamos começar o nosso curso Panorama do Novo Testamento fazendo uma aula introdutória, tá? Antes de nós entrarmos nos livros que compõem o Novo Testamento, antes de entrarmos nos livros propriamente ditos, nós vamos fazer então uma aula introdutória. Eu sempre gosto, quem já acompanhou as aulas do Panorama do Velho Testamento sabe que eu sempre gosto de citar os autores, né, que eu uso para as aulas. Então, eu vou começar lendo aqui um texto que está na Bíblia Anotada, que é uma Bíblia que foi anotada, essas anotações da Bíblia Anotada foram feitas pelo Charles Hilary, né? E então esse autor, o Charles Hilary, ele diz o seguinte, numa introdução ao Novo Testamento que ele escreve aqui na Bíblia Anotada, ele diz o seguinte, que o nome dado à segunda parte de nossa Bíblia é Novo Testamento. Então, nós poderíamos dizer que a Bíblia se divide em duas partes, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, o nome dado à segunda parte da nossa Bíblia é Novo Testamento, que significa literalmente nova aliança. Então, gente, Novo Testamento significa nova aliança ou também novo pacto, ok? Então, Velho Testamento, velha aliança, velho pacto. Novo Testamento, nova aliança, novo pacto, não é? Seguindo aqui, o Antigo Testamento registra primariamente o trato de Deus com Israel. Então veja, o Antigo Testamento, ele se concentra no trato de Deus com o povo de Israel, com a nação de Israel, não é? Quem fez o curso, lembra-se, o Antigo Testamento, ele trata basicamente da história do povo de Israel, não é? Desde o seu início, com a chamada de Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, o restante todo do texto do Antigo Testamento é a história do povo de Israel, não é? A história dos reis de Israel, né? Toda a história do povo de Israel sendo levado para o cativeiro, depois retornando do cativeiro. Então, o Antigo Testamento é a revelação de Deus através do povo de Israel, né? É a revelação de Deus ao povo de Israel e através do povo de Israel. Então, veja, conforme o texto que eu estou lendo aqui diz, o Antigo Testamento registra o trato de Deus com Israel baseado na aliança outorgada através de Moisés no Monte Sinai. Então, o Antigo Testamento tem essa característica aqui: trato de Deus com um povo específico, o povo de Israel, esse trato baseado em uma aliança, mas essa aliança dada por Deus através de Moisés, não é? E ali no Monte Sinai, ok? Lembra-se ali dos 10 mandamentos que foram dados e de outras leis que foram dadas por Deus a Moisés ali no Monte Sinai. Então ali se fez o velho, o chamado velho pacto, a chamada velha aliança. A chamada velha aliança foi outorgada, não é, ali no Monte Sinai,
através das leis dadas por Deus, né, por intermédio de Moisés. Quanto ao Novo Testamento, o Novo Testamento ele descreve agora um novo acordo, né, um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Então, o Novo Testamento descreve um novo acordo entre Deus e os homens. Agora não apenas entre Deus e o povo de Israel, mas entre Deus e os homens. E esse novo acordo, ele é mediado não mais através de Moisés, né, e não mais através das leis do antigo pacto, mas esse novo acordo entre Deus e os homens agora é mediado através de Jesus Cristo e baseado então na nova aliança, tá? A antiga aliança, gente, o Velho Testamento, a antiga aliança, revelava a santidade de Deus através da lei, ok? Então, você vai perceber que a antiga aliança, o Velho Testamento, ele gira muito em torno da lei que foi dada ali no Monte Sinai, né? Na lei que Deus deu através de Moisés ao povo de Israel ali no Monte Sinai. Sempre no Antigo Testamento, sempre se faz referência a essa lei que Deus deu ali no Monte Sinai através de Moisés. Então, a antiga aliança revelava a santidade de Deus através da lei, né? E a antiga aliança também prometia a vinda do Redentor, a vinda de um Messias, a vinda de um ungido, a vinda de um Messias que seria enviado por Deus. E a nova aliança revela a santidade de Deus através de Jesus Cristo. Então veja aí a diferença, né? A antiga aliança revelava a santidade de Deus através da lei e prometia a vinda do Redentor e do Messias, e a nova aliança também revela a santidade de Deus, mas não mais através da lei, e sim através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo, que é o Redentor prometido, o Messias que havia sido prometido ali nas páginas do Antigo Testamento. E o Novo Testamento também, queridos, consiste então do quê? O Novo Testamento consiste dos escritos, né, dos livros que revelam o conteúdo desta nova aliança. Então, no Antigo Testamento, nós temos, melhor dizendo, 39 livros, né? O pessoal que fez o panorama do Velho Testamento se lembra que logo na aula introdutória eu até dei lá uma fórmula, né, que era 5, 12, 5, 5, 12, né, porque são 39 livros. Então, se você somar 5 mais 12, mais 5, mais 5, mais 12, igual a 39. Por que que eu dei essa fórmula? Porque no Velho Testamento nós temos 5 livros que são chamados de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, né? Depois nós temos 12 livros históricos, eu não vou citar aqui os nomes dos livros. Depois nós temos 5 livros poéticos, depois temos 5 profetas maiores, na verdade, 4 profetas maiores, mas como um dos profetas maiores escreve 2 livros, então 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Aí se compõe o Antigo Testamento, né? Então, 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores, total 39 livros. Já o Novo Testamento, nós temos o total de 27 livros, não é? 27 livros. Então, nós vamos daqui a pouquinho falar sobre esses 27 livros, tá? Mas, seguindo aqui o texto eh, que eu estou seguindo aqui, né, que eu estou lendo, melhor dizendo, então, como eu acabei de dizer, o Novo Testamento, ele consiste dos escritos, né, dos livros que revelam o conteúdo desta nova aliança, deste novo pacto, deste novo acordo entre Deus e os homens, tá? Então, a mensagem do Novo Testamento, ela está centralizada, né, em 2 aspectos. Desculpa, a mensagem do Novo Testamento está centralizada em 2 aspectos. Primeiro,
A mensagem do Novo Testamento está centralizada na pessoa que se entregou para a remissão dos pecados. Que é essa pessoa? É Jesus. E a mensagem do Novo Testamento também está centralizada no povo, né? E que povo é esse agora? É a igreja que recebeu a salvação, né? Que foi providenciada pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, o tema central do Novo Testamento é salvação, né? Se a gente pudesse resumir o Novo Testamento em uma palavra, o tema central do Novo Testamento é salvação, ok? Então veja só, no Novo Testamento, como eu estava dizendo, nós temos 27 livros, tá? Então nós temos 4 evangelhos, nós temos um livro é, intitulado de livro histórico, nós temos 21 epístolas e temos um livro, não é, intitulado como livro profético, tá? Então, veja aí, olha, nós temos os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, temos um livro que é considerado um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Isso não quer dizer que não haja história nos evangelhos, porque os evangelhos também são eminentemente históricos, né? Eles falam da história do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Mas a classificação que se dá aos livros do Novo Testamento, então, é essa, né? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, depois nós temos 21 epístolas, tá? Sendo que 13 dessas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? E outras 8 epístolas foram escritas por outros autores. Então, temos 21 epístolas, sendo 13 do apóstolo Paulo e 8 epístolas de outros autores. E temos o livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, né? Isso também não significa que não haja profecia nos evangelhos, que não haja profecia nas epístolas, não é? Mas o livro eminentemente profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, tá? Então, a fórmula para a gente gravar aí o Novo Testamento é uma fórmula simples, seria 4, 1, 21, 1, né? Do Velho Testamento a gente fazia 5, 12, 5, 5, 12. No Novo Testamento, a gente pode fazer 4, 1, 21, 1. Né? Para quem quiser algo um pouco mais complexo, aí já vai começar a ficar um pouco mais difícil, né? Pode ser 4, 1, 13, 8, 1, né? Porque seria 4 evangelhos, um livro histórico, 13 epístolas de Paulo, 8 epístolas de outros autores e um que seria o livro de Apocalipse, tá? Ah, quais são as epístolas do apóstolo Paulo? Então, do apóstolo Paulo, nós temos as seguintes epístolas. Epístolas, a palavra epístola significa carta, né? Então, as seguintes cartas do apóstolo Paulo: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E as cartas escritas por outros autores, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, tá? Então, essas são as epístolas que nós temos aí no Novo Testamento. Estou concluindo aqui o primeiro áudio, volto na sequência com o próximo áudio.
Muito bem, vamos então seguir aqui. Aula 1, áudio 2 agora. Então, eu havia falado para vocês que o tema central do Novo Testamento é salvação. Então, gente, veja, os evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, o que que eles apresentam para nós? Eles apresentam o Salvador. Se o tema central é salvação, os evangelhos nos apresentam o Salvador. O livro chamado Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, descreve o quê? Descreve a disseminação das boas novas sobre a salvação, né, por grande parte do mundo mediterrâneo, que era o mundo que estava ali em torno do mar Mediterrâneo, né, do primeiro século da era cristã. Então, é, pega essa explicação aqui. O tema central, salvação. Os evangelhos apresentam o Salvador. O livro de Atos descreve a disseminação, né, a divulgação das boas novas sobre essa salvação, né, por aquele mundo que estava ali em volta do mar Mediterrâneo no primeiro século da era cristã. As epístolas fornecem o quê? Fornecem os detalhes das bênçãos resultantes dessa salvação. E o Apocalipse antevê a culminação da salvação. Então veja tudo girando em torno da salvação, né? Os evangelhos apresentam o Salvador, o livro de Atos a disseminação das boas novas, o avanço, né, a divulgação da salvação entre os povos ali. As epístolas falam dos detalhes e das bênçãos dessa salvação, e o Apocalipse antevê a culminação da salvação, tá? Bom, uma coisa interessante da gente entender também é que o Novo Testamento, como eu já disse, ele inclui 27 livros, e esses 27 livros, eles foram escritos por 9 autores diferentes, tá? São 9 autores diferentes. E foram escritos durante um período de aproximadamente 50 anos. Então, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, eles demoraram em torno de 50 anos para serem escritos, tá? Para serem escritos. Então, do primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito até o último livro do Novo Testamento a ser escrito, se passou aí um período de aproximadamente 50 anos, ok? Como a gente já falou, esses livros, eles se dividem em 4 divisões. Então, eu vou aqui ler aqui o Charles Heery, ele fala sobre isso também, eu já expliquei um pouquinho, mas para reforçar, né, vou ler aqui o que ele escreve a respeito, e aí você vai gravando, porque o aprendizado vem pela repetição. Então vamos lá. Os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem o quê? Os 4 evangelhos? Eles descrevem a vida e o ministério de Jesus Cristo. Então, nos evangelhos, você vai ter a história do nascimento, né, a história da vida de Jesus, do ministério de Jesus, né? E apesar de terem sido escritos depois de vários outros livros do Novo Testamento, era natural que, na ordem dos livros, a posição de prioridade fosse dada a estes relatos da vida e do ministério terrenos de Jesus. Então, o que o autor está dizendo aqui é o seguinte, que os evangelhos, eles na ordem, né, na ordem de prioridade, eles vêm em primeiro lugar. Então, o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora, né, não foram os primeiros livros a serem escritos, tá? Muitas epístolas, né, ou algumas epístolas, foram escritas antes, cronologicamente falando, algumas epístolas foram escritas antes dos evangelhos, tá? Mas na ordem, né, de prioridade, na ordem lógica de arrumação dos livros do Novo Testamento, os evangelhos são colocados antes, tá? Muito bem. O livro de Atos, né, como a gente já falou também há pouco,
é a história do início da igreja e a divulgação do cristianismo por aquele mundo greco-romano, né? A gente vai explicar isso daqui a pouco. As 21 cartas que nós temos, elas, como a gente falou, a gente chama de epístolas também, não é? Mas a palavra epístola quer dizer carta, e é interessante a gente entender que as cartas eram um meio, uma maneira comum de comunicação nos primeiros séculos da era cristã. Então, não é de surpreender que a maior parte dos livros do Novo Testamento seja em forma de cartas, de epístolas, né? Então, naquele tempo, né, a maneira de comunicação, uma das maneiras mais eficazes das pessoas se comunicarem era por meio de cartas, né? Então, imagine se houvesse, vou viajar aqui, né, nas ideias. Imagina se tivesse o WhatsApp lá nos dias do apóstolo Paulo, quando ele precisasse se comunicar com uma igreja, com um líder, ele provavelmente não ia escrever uma carta, ele ia gravar um áudio, né, como eu estou fazendo aqui agora, e mandar para a igreja. Mas isso teria, infelizmente, teria se perdido. Então, a gente vê até uma providência de Deus aí. Porque quando o apóstolo Paulo precisava se comunicar com uma igreja ou com um líder, o que que ele fazia? Ele escrevia uma carta. E essas cartas, então, foram preservadas. E nós entendemos, né, que ao escrever essas cartas, Paulo e outros autores de outras epístolas, eles estavam escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, essas cartas foram preservadas, porque aquilo que está escrito, né, gente, se preserva, não é verdade? Se preserva de forma a manter o seu conteúdo original, né? Se você tiver aí na sua casa alguma carta antiga que você recebeu, né, há muitos anos atrás de alguém, o conteúdo da carta está ali preservado, intacto, né? Você pode pegar aquela carta, ler novamente e o conteúdo está intacto. Então, Deus, soberanamente, usou essa forma, né, de comunicação do mundo antigo ali, para que a mensagem fosse preservada, para que 20 séculos depois, então, nós tivéssemos essa mensagem hoje à nossa disposição, tá certo? Então, eh, o apóstolo Paulo, né, que foi o grande missionário e teólogo da igreja primitiva, ele escreveu 13 cartas, como a gente já falou, né? Essas cartas elas foram endereçadas a igrejas, né? E também a indivíduos, a pessoas, e essas cartas ensinam doutrina cristã, né? E aplicam o ensino, não é, dessa doutrina, aplicam o ensino a situações práticas da vida cotidiana. Então, nas cartas do apóstolo Paulo, especialmente, a gente vai, com a permissão de Deus, no decorrer desse curso, nós vamos estudar cada uma das cartas de Paulo, né? É claro que, como eu dizia sempre no curso do Velho Testamento, nós estamos fazendo um panorama, né? Às vezes não dá para a gente se aprofundar como seria o ideal, mas vai dar para ter uma boa noção de cada uma das cartas que Paulo escreveu, das outras cartas que os outros autores escreveram, né? A gente vai ter uma boa visão geral de cada carta, e você vai perceber que as cartas de Paulo, por exemplo, algumas das cartas de Paulo, elas têm uma característica muito interessante. O apóstolo Paulo, no início da carta, ele se concentra muito na parte doutrinária, né? Então, ele ensina doutrina aos seus leitores, não é? E a segunda parte da carta é o ensinamento prático, né? Como que aquela doutrina deveria se tornar prática na vida cristã, no dia a dia, na vida diária de cada um dos cristãos. Então, é interessante você entender isso, que essas cartas, não só as cartas de Paulo, né, mas as outras cartas também, elas ensinam doutrina, né? Elas ensinam doutrina cristã, aplicando
esse ensino doutrinário às situações práticas do dia a dia da vida cotidiana. Então, são escritos muito práticos também. E o livro de Apocalipse, ele descreve o triunfo final de Jesus Cristo e do povo do Senhor Jesus Cristo no futuro, né? Boa parte do que está escrito no livro do Apocalipse ainda não se cumpriu, né? Boa parte do que está escrito no livro de Apocalipse refere-se a eventos que ainda não ocorreram na história humana. Então, por isso é que o livro de Apocalipse descreve o triunfo final tanto do Senhor Jesus Cristo como do povo que ele escolheu, tá? Bom, como eu disse, gente, a ordem dos livros do Novo Testamento, essa ordem que foi estabelecida, né? Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse, essa ordem, ela é uma ordem lógica, ok? Ela é uma ordem lógica, né? Mas não é a ordem cronológica, tá? Então, a ordem que nós temos na Bíblia, aí, a ordem dos livros do Novo Testamento, é uma ordem lógica, porém não cronológica, tá? É, o, o autor que eu estou seguindo aqui, o Charles Heery, ele sugere aqui uma ordem de escrita dos livros do Novo Testamento. Então, ele diz aqui que a ordem de escrita dos livros do Novo Testamento foi aproximadamente a seguinte, olha, primeiro provavelmente escrito a epístola de Tiago, depois Gálatas, embora há controvérsia, alguns acham que Gálatas foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, né? Aí depois as cartas de primeiro e segundo Tessalonicenses, aí depois o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Veja que na ordem do Novo Testamento, Marcos não é o primeiro evangelho, né? O primeiro evangelho é Mateus, depois vem Marcos, mas na ordem de escrita, Marcos é o primeiro evangelho dos quatro, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Aí depois vem as epístolas aos Coríntios, Romanos, aí depois vem a carta, desculpa, melhor dizendo, depois vem o evangelho escrito por Lucas, depois outras epístolas, depois o livro de Atos dos Apóstolos, depois o Evangelho de Mateus, né? Enfim. E aí você tem e outras epístolas, eu não vou citar tudo aqui, e aí depois, por fim, nós temos os escritos de João, né? Um dos 12 apóstolos, que escreve já lá, talvez mais próximo, né, do final da sua vida, e os últimos livros a serem escritos do Novo Testamento, muito provavelmente, o Evangelho de João, as três epístolas, primeiro, segundo e terceira João, e o livro de Apocalipse, todos esses livros escritos, todos eles pelo apóstolo João, né? Tanto o Evangelho como as três cartas e também o livro de Apocalipse, certo, pessoal? Então é isso, né? Acho que deu aí para vocês terem uma noção, né? Quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. As cartas chamadas gerais, né, as cartas, elas se dividem em cartas de Paulo, 13, e as cartas gerais, 8. Seriam, então, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, e o livro de Apocalipse. Gente, seria muito interessante você tentar treinar, né, esses livros, assim, decorar essa sequência, né? Por que não? Tenta decorar essa sequência, né? Não é impossível, né? É muito importante você tentar decorar a sequência dos livros da Bíblia, né? Existe até uma musiquinha aí, uma música que canta a sequência de todos os livros da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento, em sequência, uma melodia, você vai cantando essa melodia
e você termine então gravando esta sequência, ok? Fica aí o desafio. Muito bem. Aula 1, áudio 3. Bom, gente, é o seguinte, agora, nessa aula introdutória, a gente precisa falar um pouquinho do que aconteceu entre os dois testamentos, tá? Entre o Velho e o Novo Testamento, ok? Então, veja, entre o período do livro de Malaquias, que foi o último livro a ser escrito no Velho Testamento, então, entre o período do livro de Malaquias e o nascimento de Cristo, há aí um período de cerca de 400 anos, ok? Então, entre o último livro a ser escrito no Velho Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento, que é ali o nascimento de João Batista, né? Nós temos aí um hiato, né? Um período de cerca de 400 anos, ok? Entre o Velho e o Novo Testamento. Esse período de 400 anos, ele é chamado de período intertestamentário ou interbíblico, tá? Esse período também é chamado de os 400 anos do silêncio de Deus. Por quê? As escrituras se mantêm em silêncio diante dos acontecimentos que ocorreram durante esse período, tá? Então veja, nesse período de 400 anos, nós não temos nenhum profeta escrevendo, né, de forma assim inspirada por Deus, tá? Nós não temos nenhum livro sendo escrito inspirado pelo Espírito Santo, mas nós temos livros sendo escritos, nós temos relatos sendo escritos, ok? Então as escrituras se mantêm em silêncio durante esse período, mas nós temos a história secular, né? E temos até um livro que entra na Bíblia Católica, né, que é um livro que a gente considera como um livro apócrifo. Eu expliquei isso na última aula do Panorama do Velho Testamento, então, que é o livro de Primeiro Macabeus. Então, como eu estava dizendo, a história secular e esse livro, particularmente esse livro apócrifo chamado Primeiro Macabeus, nos traz relatos, né, adequados dos acontecimentos destes anos aí, destes anos chamados 400 anos do silêncio de Deus, ok? Agora, embora Deus não tenha inspirado nenhum autor para escrever um texto bíblico nesse período de 400 anos, nós vemos claramente, nesses 400 anos, nós vemos a mão de Deus. Gente, é muito claro isso, né? Você ver a mão de Deus guiando o curso da história, né? Na preparação tanto do povo de Israel como das nações ali daquele mundo mediterrâneo, como eu falei há pouco, para a vinda de Jesus e para a expansão do evangelho, tá? Então, é muito interessante isso aqui. Eu estou agora lendo aqui uma apostila do Peter Howey, né? E ele fala isso, que nós podemos ver nesses 400 anos em que Deus não inspirou nenhum autor sagrado a escrever nenhum livro, mas nós podemos ver claramente a mão de Deus guiando os acontecimentos, guiando o curso da história e preparando não só a nação de Israel, mas as nações ali daquele mundo civilizado da época, preparando para quê? Para a vinda de Jesus e para a expansão do evangelho, né? Como já disse alguém, é como se o ator principal da história, que é Jesus Cristo, ele iria entrar em cena. Então, antes do ator principal da história entrar em cena, o palco estava sendo preparado por esses acontecimentos que se deram ali naqueles 400 anos. Então, o que aconteceu? Eu vou tentar resumir aqui, é uma parte mais histórica, às vezes o pessoal não gosta muito, mas é importante para você ter um contexto, né? Para a gente conseguir, então, entrar no Novo Testamento com esse contexto histórico. Então, o que acontece nesses 400 anos? Antes ainda
de entrar nesses 400 anos, eu só quero lembrar rapidamente aqui, quem fez o curso Panorama do Velho Testamento vai lembrar, né? A gente falou que nós tivemos um império poderoso, que foi o Império Assírio, que levou cativo o chamado Reino do Norte, Israel, né? Depois nós tivemos um império, melhor dizendo, também poderoso, que subjugou o Assírio, que foi o Império Babilônico. E o Império Babilônico levou cativo o Reino do Sul, Judá. Então, Império Assírio levou cativo o Reino do Norte, Israel. Depois, Império Babilônico levou cativo o Reino do Sul, Judá. E depois de 70 anos de cativeiro, o povo judeu pôde retornar à Palestina, e aí já era um outro império que estava controlando aquele mundo mediterrâneo ali, aquele mundo em torno do mar Mediterrâneo, que eram os persas, tá? Então você tem essa sequência de impérios. Primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônico, depois veio o Império dos Medos e dos Persas, né? E esse Império Persa era o império que dominava quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ali no final dos tempos do Velho Testamento, né? E depois, então, do Império Persa, que vai interessar mais para a gente agora, depois do Império Persa, nós temos o surgimento do Império Grego, tá bom? Do período grego. E então esse Império Persa ele foi destruído por Alexandre o Grande durante o quarto século antes de Cristo, ok? Então esse personagem Alexandre o Grande ele é um personagem histórico, né? Quando você estuda a história secular, você então ouve falar sobre Alexandre o Grande, né? E então esse imperador Alexandre o Grande, existe até o filme, né? Vários filmes, certamente, um filme particularmente famoso de Alexandre o Grande, eu já assisti, talvez muitos de vocês tenham assistido, né? Esse filme, né? Até mesmo aquele filme lá que fala sobre os 300, né? Eu não me lembro agora o nome exato do filme, mas aquele filme ali é uma batalha entre os persas, né? E os gregos, né? Então tem até um ator brasileiro que representa um rei persa ali, e posteriormente, então, o Império Persa, se não me engano, no segundo filme da série do 300, né? O Império Persa ele é derrotado pelo Império Grego. Então, uma maneira da gente aprender história, gente, é essa, é ficar de olho nos bons filmes que muitas vezes são feitos, né? E que dão boas dicas para a gente aprender história. É importante que um cristão tenha um bom conhecimento histórico, né? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam muito de estudar história, mas Bíblia tem tudo a ver com história, né? Cristianismo tem tudo a ver com história, porque a revelação de Deus, a revelação de Deus, ela se dá durante a história, né? E a gente tem esse período histórico entre os testamentos, e mesmo depois que a Bíblia é escrita, nós temos a história da igreja, não é? Que são 2000 anos de história até os nossos dias. Então, é muito importante que o cristão tenha uma boa noção de história, ok? Então, uma maneira de você aprender história, além de ler livros de história, né? Além de você ler a própria Bíblia com esse viés histórico para você aprender a história mundial, porque a história bíblica ela se confunde, vamos dizer assim, ela se coaduna com a própria história mundial. Então, além de você ler, você pode assistir bons filmes, né? Que te dão aí uma noção histórica, ok? Mas voltando aqui então ao que a gente estava falando. Então, o Império Persa ele é destruído por Alexandre o Grande, né? O Alexandre, o imperador, que então inaugura, vamos dizer assim, o chamado período grego ou o Império Grego, tá? Bom, gente,
junto com a conquista de Alexandre, veio também a expansão da cultura grega, tá? Isso aqui também é extremamente importante da gente entender. O Império Grego, ele não trouxe apenas a conquista dos povos, mas o Império Grego, é, ele, ele impôs, vamos dizer assim, a cultura grega, né? O chamado helenismo, né? Ou helenização dos povos. Então, talvez alguém que está ouvindo essa aula vai se lembrar que aprendeu isso na escola lá, quando estava estudando na escola aí secular, você deve ter ouvido falar de helenização, de helenismo, né? Por quê? Porque os gregos, o Império Grego, ele teve essa característica, ele impôs a sua cultura, não é? E, junto com a sua cultura, impôs o uso da língua grega, ok? Então, isso daí, queridos, é o que a gente falou há pouco, já era uma preparação do cenário para a vinda de Cristo e para a divulgação do Evangelho. Porque seria muito mais fácil divulgar o Evangelho entre aqueles povos todos se todos falassem uma mesma língua, ou se todos entendessem uma mesma língua e tivessem uma base cultural comum, né? Então, veja que hoje, quando um missionário vai pregar o evangelho, principalmente quando vai para um país, não é muito diferente, é, existe todo um período de adaptação. Então, primeiro o missionário precisa aprender aquela cultura, depois ele precisa aprender a língua, para então depois ele começar a pregar o evangelho. Mas aqui nós vemos o que? Deus agindo na história para que houvesse através da através do Império Grego, houvesse a difusão de uma cultura única e de uma língua única, né? Não que os povos tivessem perdido suas culturas originais e suas línguas originais, mas também terminaram absorvendo, até por uma certa imposição dos gregos, terminaram absorvendo a cultura grega e a língua grega. E isso foi uma espécie de preparação, né, para depois o apóstolo Paulo e outros missionários da igreja cristã difundirem o evangelho, porque eles podiam ir para qualquer cidade, para qualquer país, vamos dizer assim, daquela região, daquele mundo mediterrâneo, que eles chegavam lá, em qualquer lugar que eles chegavam, já existia o conhecimento da cultura grega e da língua grega, então basicamente era chegar e começar a comunicar o evangelho, certo? Muito bem, mas também é interessante a gente entender o seguinte, gente, esse imperador Alexandre, ele foi um fenômeno histórico, né? Porque ele, em 10 anos, depois que ele começou a conquistar o mundo ali daquela época, né? Ele conseguiu conquistar praticamente todo aquele mundo mediterrâneo e até além, ele conseguiu ir até além, mas 10 anos depois que ele começou as conquistas, ele morreu. Ele morreu muito cedo. Alexandre o Grande, ele morre com 33 anos de idade, né? E o império de Alexandre, então, ele se dividiu entre os seus 4 principais generais, né? Agora, o que interessa mais para nós são 2 áreas dessas 4 áreas em que se dividiu o Império de Alexandre o Grande. Para nós interessa mais 2 dessas áreas, que são o Egito e a Síria, que são países vizinhos de Israel, tá? Então, Ptolomeu, que foi um dos generais de Alexandre, ele ficou responsável pela parte egípcia do Império Grego. E um outro general chamado Seleuco, ele ficou responsável pela parte síria, né? Então, gente, o Império egípcio, ele ficou conhecido como Império Ptolomaico, porque o general que ficou responsável ali foi o general Ptolomeu. E a parte síria ficou conhecida como Império Seleucida. Por quê? Porque o general Seleuco ficou responsável ali por aquela parte síria, ok?
Então, na sequência, eu volto para dar novas explicações. Aula 1, áudio 4. Então, meus queridos, vamos lá. Como eu estava dizendo, Alexandre o Grande, o imperador, ele morreu muito jovem. O império dele foi dividido em quatro partes. Mas para nós interessa mais duas partes, que são o Império Egípcio, conhecido como os Ptolomeus, e o Império Sírio, conhecido como os Seleucidas. Por que, que essas duas partes são mais interessantes para nós? Porque o povo de Israel ficava bem no meio, né? A Palestina ficava bem no meio, entre o Egito, que estava ao sul, e a Síria, que estava ao norte. Então, esses dois impérios, que eram herdeiros do Império Grego de Alexandre o Grande, esses dois impérios, os Ptolomeus e os Seleucidas, eles sempre ficavam brigando entre si, vamos dizer assim. E os judeus estavam bem no meio, então eles eram diretamente afetados, né, por essa luta constante por poder que ocorria entre os Ptolomeus do Egito e entre os Seleucidas da Síria. Então, o que acontece? A princípio, os judeus eles foram dominados, né, pelos Ptolomeus, que eram esses reis que herdaram, vamos dizer assim, o império de Alexandre o Grande ali no Egito. Então, a princípio, os judeus foram dominados pelos Ptolomeus. Os Ptolomeus, de modo geral, trataram bem do povo de Israel. Agora, uma coisa que acontece aqui na época dos Ptolomeus, que é interessante da gente destacar, é a tradução do Velho Testamento para a língua grega, né? Porque nesse momento histórico o Velho Testamento já estava escrito, obviamente, o Novo Testamento ainda não estava escrito, porque Jesus nem tinha nascido ainda, né? A gente está falando aqui daquele período de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Então, nesse período em que os Ptolomeus dominaram a Palestina, o Velho Testamento, que foi escrito no hebraico, foi traduzido para a língua grega, tá? Então é muito interessante isso aqui, né? Já a gente está falando de mais de 2.000 anos atrás, você tem o Velho Testamento escrito em hebraico sendo traduzido para o grego. Essa tradução ela é muito famosa, ela existe até hoje, ela é conhecida como Septuaginta, tá? A tradução dos 70, porque diz a tradição que 72 estudiosos judeus traduziram então o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Por quê? Porque os Ptolomeus eram herdeiros do Império Grego de Alexandre o Grande. Eles eram gregos, né? E eles, como eu falei, o Império Grego ele tinha esse objetivo de difundir a cultura grega. Então, seria interessante para eles terem na língua deles, no grego, uma tradução do Antigo Testamento, que ficou muito conhecida. Essa tradução foi muito usada, inclusive, pelos cristãos do Novo Testamento. Ok? Bom, depois desse período dos Ptolomeus, a Palestina terminou sendo dominada então pelos Seleucidas, que eram aqueles governantes, né, da Síria que também eram sucessores do Império Grego, né? E já esses Seleucidas, a atitude deles para com o povo de Israel foi bem menos tolerante do que a dos Ptolomeus. É aqui que aparece um rei Seleucida, muito conhecido na história, chamado Antíoco Epifânio, né? E esse Antíoco Epifânio, ele maltratou muito, né, o povo judeu. Ele saqueou o templo de Jerusalém, ele matou muitos judeus, né? O Antíoco Epifânio, ele invadiu a cidade de Jerusalém, ele forçou a adoração pagã, ele baniu todas as observações, as tradições judaicas, né? Ele também ofereceu um porco ou uma porca
ao deus Zeus, né, no templo de Jerusalém, ele instituiu a prostituição sagrada, entre aspas, dentro dos muros do templo de Jerusalém. Então, muitos têm esse Antíoco Epifânio como um tipo do anticristo, né, que virá, né. Então, muitos estudiosos entendem esse Antíoco Epifânio como uma tipificação do anticristo que virá no futuro. Então, gente, nós temos aqui, nesse período de 400 anos, você tem o aparecimento do Império Grego, né, liderado pelo Alexandre o Grande. Aí Alexandre o Grande morre muito jovem, o império dele é dividido por 4 generais, interessa para a gente mais os Ptolomeus e os Seleucidas, como a gente acabou de falar. Então, primeiramente, a Palestina, né, e o povo judeu é dominado pelos Ptolomeus, que foram tolerantes para com Israel, e depois eles foram dominados pelos Seleucidas, que já não foram tolerantes, e os Seleucidas tiveram, um dos reis foi esse rei Antíoco Epifânio, que trouxe grandes dores para o povo judeu. E aí, então, o que, que acontece? Nesse contexto, se dá um período de independência do povo judeu, que é o período dos Macabeus, e é isso que está escrito, né? Esse período é, está descrito naquele livro apócrifo que eu falei, que está na Bíblia Católica, que é o livro de Macabeus. Por quê? Ocorre, então, a revolta dos Macabeus, ok? Os Macabeus eram uma família, tá? Que liderou essa revolta. Os Macabeus eram uma família, tá? A palavra Macabeu significa martelo, era uma espécie de apelido que uma família judaica tinha, e essa família, por causa dessa opressão, né, que os Seleucidas estavam impondo aos judeus, essa família, a família dos Macabeus, lidera uma revolta contra os Seleucidas e conseguem a independência judaica. Então, os judeus, eles ficam aí aproximadamente 100 anos independentes, sob a liderança dos Macabeus, tá? Só que aí, o que acontece? Em 63 antes de Cristo, o general romano Pompeu subjugou a Palestina, né? E aí, então, a Palestina cai debaixo do domínio romano, e esse domínio romano ele iria continuar por todo o período do Novo Testamento. Então, é importante nós falarmos isso. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa parte histórica, mas é importante você saber disso. Por quê? Porque quando você começa a ler o Novo Testamento, quando você começa a ler os evangelhos, você tem esse contexto. Você vai perceber que a Palestina ela está dominada por quem? Ela está dominada pelos romanos, né? Pode observar, né, tanto nos evangelhos como no livro de Atos, se faz referência a todo momento, modo de dizer, né, mas se faz referência constante aos reis, aos imperadores, ao Império Romano, aos centuriões, a todo o contexto do Império Romano. Então, eu estou tentando mostrar aqui para vocês como é que se chegou a isso, tá? Então, depois que termina o período do Velho Testamento, em que o povo judeu está dominado pelos persas, vem os gregos, com os Ptolomeus e os Seleucidas, aí depois a gente tem um breve período de independência judaica, né, com os Macabeus, e, posteriormente, então, o Império Romano, né, domina novamente ali a Palestina, né, então a Palestina é subjugada novamente, dessa vez agora pelos romanos, né, e quando a história do Novo Testamento se inicia, o povo judeu já está debaixo da dominação dos romanos, tá? Uma coisa interessante, gente, que a gente precisa colocar aqui, é que os romanos, eles contribuíram, por assim dizer, com a chamada Pax Romana, né, que era a paz no Império. Porque o Império Romano, embora fosse
um império que estivesse subjugando os povos, e subjugaram os judeus também, né, o povo judeu, o povo de Israel, mas o Império Romano, mesmo subjugando os povos, eles trouxeram uma estabilidade política, né, e trouxeram uma espécie de uma unidade daquele mundo mediterrâneo que posteriormente forneceria as condições certas para a expansão ininterrupta do cristianismo. Então, veja, enquanto os gregos contribuíram com a cultura e com a língua, os romanos contribuíram com uma estabilidade política, né, que ajudaria na expansão futura do evangelho. E os romanos não contribuíram apenas com uma estabilidade política, eles contribuíram também com as estradas, porque os romanos eles eram muito práticos e eles foram abrindo estradas que facilitavam as viagens, que facilitavam os caminhos, né? Então, tudo isso foi uma contribuição, é aquilo que eu falei há pouco, né? Foi a preparação do palco para o ator da história, o ator principal da história entrar em cena, o Senhor Jesus Cristo, né? Bom, deixa eu ver o que mais que a gente poderia falar aqui no finalzinho dessa última aula. Então, você vai ver aí, né, nas páginas do Novo Testamento, por exemplo, Pôncio Pilatos era um procurador romano, né, você tem a dinastia dos Herodes, né, que era uma dinastia que trabalhava em cooperação também com os romanos, não é? Enfim, deixe-me ver aqui o que mais. As viagens, né, como eu falei para vocês, as estradas romanas elas eram retas e bem construídas, né? Quase que antecipando a necessidade dos viajantes de levarem o evangelho de lugar a lugar. Então, a formação do Império Romano quebrou barreiras entre nações, permitindo que cidadãos romanos, tais como Paulo, o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas ele também era um cidadão romano. Então, o Império Romano ele quebra as barreiras entre as nações, permitindo, né, que cidadãos romanos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, fizessem viagens internacionais sem nenhum tipo de impedimento, né? Então, todo esse cenário aí, gente, foi preparado para a vinda de Cristo, né? Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que está no controle da história. Então, Deus não perdeu o controle da história quando surgiu o Império Grego, quando surgiu o Império Romano, não é? E tudo isso foi uma preparação para a vinda de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, né, lá na carta aos Gálatas, tem um versículo muito conhecido que Paulo diz: em vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus ele vem na plenitude dos tempos. Jesus é o ator principal que entra no palco quando tudo está preparado para ele entrar no palco, tá? Bom, gente, então é isso. Nós vamos terminar a primeira aula por aqui, tá? Eu sempre aconselho o pessoal a ouvir, né, mais de uma vez a aula, se você puder, vai ser muito bom, né? É, me desculpe, eu precisava fazer essa parte aqui histórica para você ter um contexto histórico, né, do que você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento. Na próxima aula, eu ainda vou dar apenas um contexto do judaísmo, né, a gente precisa entender também esse contexto religioso, né, eu falei um pouquinho aqui do contexto histórico hoje, do contexto cultural, enfim. Na próxima aula eu vou entrar falando um pouquinho do contexto religioso, especificamente do povo judeu, né, que é a religião conhecida como judaísmo, e na próxima aula, permitindo Deus, a gente já começa a falar sobre o livro de Marcos. Eu não vou começar pelo Evangelho de Mateus, eu vou começar pelo Evangelho de Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, né? Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o primeiro a ser escrito. Então a gente vai começar a falar um pouquinho do Evangelho de Marcos na próxima aula, ok, queridos? Então,
Deus abençoe a sua vida, procura ouvir novamente a aula e fique firme aí, esse curso vai ser muito bom, né, principalmente quando a gente entrar na parte aí bíblica, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Deus abençoe a tua vida e até breve.